dia que as virgens, a igreja, tem que despertar para a pregação do Evangelho e para o momento que tem que iluminar. Devemos, nesse momento agora, pararmos e pensarmos e analisarmos. Olha o que Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Olha só esse outro texto. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está o quê? Mas quais foram as coisas que Jesus anunciou nesses textos anteriores? Os sinais que apontam para a volta dele. E em sequência, Jesus agora fala sobre as 10 virgens, que essas virgens estão dormindo. E enquanto elas estão dormindo, o noivo se aproxima, mas o noivo envia os mensageiros. E quem são os mensageiros que acordam, despertam a virgem, as 10 virgens? Porque nesse contexto de época nós estamos agora pregando, saindo, anunciando. Mas como? Quem vai acordar as virgens? Porque dentro das nossas igrejas existem pessoas de vários tipos, e pessoas com mais aguçado a mente espiritual, olhando para frente, para o futuro, e há pessoas que não estão nem aí, estão ouvindo, não estão entendendo, estão vendo, mas não estão enxergando nada, e de repente acontece que o Senhor Jesus, Ele manda os claros sinais para a sua igreja. E olha só o que acontece mais adiante. Lá no livro de Apocalipse capítulo 13, o cumprimento dessa profecia já chegou. E olha só o que diz Apocalipse 13, 13 e 16. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer da onde, irmãos? Céu. À vista de quem? Outro texto, olha só. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu. Esses dois textos profeticamente já se cumpriu diante dos meus olhos, diante dos teus olhos. Porque só tem um poder político e ao mesmo tempo religioso nesse mundo, que na década, ou seja, não vou dizer na década, na Segunda Guerra Mundial, ele mandou uma bomba atômica e destruiu 2 grandes cidades. Só tem uma nação do mundo que, além de mandar bomba atômica, ela também controla todas as outras nações sem mandar, que nenhuma delas tem autorização de mandar bomba. Só ela fez descer fogo do céu. São 3 citações bíblicas que falam sobre fogo do céu descer. Uma delas, a Bíblia fala que foi lá em Sodoma e Gomorra. Outra, Elias fez fogo descer sobre os militares. Outra, João pediu para fogo descer sobre os cristãos, ou melhor, pessoas que estavam pregando sobre Jesus. 3 vezes. E agora você me diz assim: pastor, esse texto já se cumpriu? Eu digo para você que já. E agora você pode se perguntar, através daquilo que já está acontecendo diante dos nossos olhos, para a breve volta de Jesus. Olha para isso. O texto são recortes de jornais. E aqui está claramente a figueira dizendo que já chegou o verão. E a figueira anuncia: o tempo já chegou. Estados Unidos aplica sanções e desestabiliza o país da Rússia. Ninguém compra e ninguém vende da Rússia. Estados Unidos boicota empresas internacionais. Ninguém compra e vende das empresas russas internacionalmente. Estados Unidos bloqueiam contas financeiras das filhas de Putin. Começou de uma nação. A Rússia boicotou. Ninguém compra, ninguém vende da Rússia. Empresas, agora, pessoas individuais, ninguém compra, ninguém vende, porque a nação americana tomou posição: ninguém pode mais comprar de vocês ou vender. Será que Deus não está dizendo para o seu povo, enquanto que a profecia diz que a nação norte-americana é a besta do Apocalipse, Satanás levanta uma nação que o seu símbolo é um dragão, que tem 3 vezes mais a população norte-americana, e essa se diz agora sendo posteriormente, até 2030, vai ser a nação que vai mandar no mundo. Só que se Deus disse que a besta do Apocalipse é os Estados Unidos, possa ser que a China tenha 2 bilhões de habitantes. Se Deus disse que a América é a América, ponto e acabou. Porque Deus, Ele profetizou por meio da sua serva, e Ele deixou bem claro: possa ser que um dia Rússia possa mandar uma bomba atômica, mas mesmo assim, quem tem poder e autoridade e faz fogo descer só tem uma nação. E essa nação se chama Estados Unidos da América, que a sua liderança, ainda que esteja sendo questionada profeticamente,
é ela que vai fazer o cumprimento daquela profecia que nós estamos aguardando. Porque foi ela que fez com que o mundo todo se escandalizasse com 2 bombas matando 2 grandes cidades japonesas. Foi os Estados Unidos. Quando você chega a ver os momentos da nossa história tão claramente, desde 1929, no Conselho de Latrão, onde o Papa pôde ser chamado de líder de Estado, só houve um período em que teve um presidente norte-americano católico. E mesmo assim, quando o Papa foi para a América, foi resistido, não quiseram ele. Mas nunca se teve na história uma convergência tão próxima entre 2 líderes de Estado, a América e o Vaticano, tão próximo, tão intimamente ligado, ao ponto que quando o americano, o presidente, ganha, o primeiro que ele liga é para o Papa dizendo: olha, eu quero liderar a cúpula do clima. E diante dos nossos olhos, Deus está dizendo, os sinais estão sendo apresentados. Se atente para os sinais. Quando você chega a ver o contexto, o desejo do Vaticano é de colocar um domingo, o domingo do clima, domingo da família, o domingo da preservação do meio ambiente, sobre o manto daquilo que nós já sabemos, porque o inimigo era assim: quando ele não consegue pelo engano, ele vai pela força, e por enquanto ele está só no engano, mas a força está chegando. E quando você percebe, eu lembro há 10, 15 anos atrás, quando a igreja dizia: olha pastor, está tendo a movimentação ecumênica, vai ser agora o ecumenismo. Já aconteceu, e nós encontramos isso claramente na televisão. Você já viu a reunião de líderes religiosos mundiais, já teve. O que está faltando então, pastor? Porque todos aqueles já estão anunciando 10 virgens, chegou o momento de acordar, porque o verão já chegou e a figueira já deu sinais claros de que o tempo já chegou de acordar. Detalhe, quando você olha para a ciência já diz: olha, o mar vai tomar conta das pequenas cidades, as cidades portuárias, segundo a profecia bíblica, serão derrubadas pelas grandes quantidades dos mares. Eu louvo a Deus porque eu não moro em Porto Seguro, Senhor da glória. Até chegar em Eunápolis, o noticiário já chegou lá, já vou para Salvador, Senhor da glória. Salvador, meus irmãos, o tempo já chegou, meus irmãos, as cidades estão sendo tomadas. Se você não sabe o que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, procura saber, porque a Lei Geral dá autoridade ao governo para bloquear você de tudo que você é. Então procure estudar isso. Aos poucos Satanás está costurando, deixando o cenário pronto para a rejeição de um povo que há de se levantar. E o detalhe, quando você vê situações como esse, em breve não será o nome Daniel Silveira, em breve será o nome Adventista do Sétimo Dia, porque muito em breve, tudo aquilo que nós temos nas plataformas digitais, decreto dominical, Papa, tudo que você pensar sobre o grande movimento que a igreja há de pregar, até o canal da TV Novo Tempo, tudo sairá com o tocar de um clique de um dedo. E aí encontra-se agora o momento: pastor, por que então a igreja está investindo na televisão? Porque enquanto nós podemos pregar, devemos pregar e investir. Mas quando chegar o momento, quem é que vai pregar, pastor? Eu quero dizer para você que Deus, por sua vez, quando silenciarem os grandes oráculos da televisão da igreja adventista, Deus vai levantar através das literaturas uma pregação que Satanás não terá condições de silenciar os grandes pregadores que estarão nos lares das famílias. Os livros cumprirão o seu papel profético e Deus falará por meio deles. Olha só, será que a pandemia não nos ensinou que nós devemos agora viver um estilo de vida diferente? Porque a pandemia foi um claro sinal do Senhor Deus dizendo: povo, acorda, porque agora é o momento de vivermos uma vida totalmente diferente. Será que não chegou o momento, diante das grandes guerras que estão se montando agora diante de nós, grandes pandemias? Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto que nós estamos vivendo hoje, enquanto que Deus fala para o povo dele: quando chegar o dia, porque não chegou, vocês irão para as cidades pequenas. Mas enquanto esse dia não chega, os agricultores estão saindo das terras, das zonas rurais, estão indo para as zonas populosas, e essas pessoas estão vivendo uma terrível situação. Ellen White diz que as crianças crescem, nascem, crescem, sem nunca ouvir o nome de Deus, e quando ouve o nome de Deus é com escárnio, com pessoas falando mal de Deus como se fosse algo blasfemo. E nós cumprimos a missão de levar a mensagem de salvação nas grandes cidades.
Por isso, se tem crente que até hoje já está dizendo assim de comprar um terreno para morar na zona rural, meu irmão, devemos pregar primeiro nas grandes cidades, porque as pessoas estão nas grandes cidades. Quem vamos pregar na zona rural? A quem? Não tem ninguém. Deus quer que nós preguemos nas grandes cidades. Quando chegar o dia, aí sim, nós poderemos ir para a zona rural, mas ainda não chegou esse dia. Detalhe, os grandes magnatas estão pensando em fazer grandes aviões, irmãos, para levar pessoas da Terra para Marte. Sabe por quê? Eles acreditam que esse mundo vai se acabar. E eles já sabem que a ciência está falando cada vez mais sobre acontecimentos como esse. Já tem um relógio do tempo colocado nos Estados Unidos dizendo que o mundo vai entrar num grande cataclisma mundial. Mas você acredita e você crê que esse grande dia será assim, um grande apontamento para a volta de Cristo Jesus. E detalhe, ainda estamos vendo pessoas sendo mortas, cristãos sendo perseguidos, mas muito em breve, nas páginas dos grandes jornais mundiais, serão nomes de adventistas do sétimo dia, que vão pregar abertamente contra os erros de Babilônia, os erros que ela anunciam, e nós precisamos claramente falar. Meu irmão, a editora Abril, ano 2020, fechou as portas. Foi justamente um período em que a igreja adventista comprou uma máquina muito grande, que o rolo de papel, quase o tamanho disso aqui, que o papel entra na máquina, a máquina quase 6, 8 metros, quando sai lá na ponta, sai o livro quase pré-pronto. E aí a pergunta, mas por que, pastor, a igreja investe em máquinas quando poderia ser investido em templos? Porque Deus colocou no coração dessa igreja para imprimir papel. E esse papel vai chegar nas mãos de muitas pessoas. Porque quando silenciarem todos, Deus vai fazer com que os livros falem por si só na mensagem da pregação de salvação. Amém? Por que será que muitos dos nossos membros não gostam da colportagem? Porque Satanás ao longo dos anos tem criado na mente dos irmãos que a colportagem é algo desmerecedor. Mas essa igreja nasceu sobre o berço de papel e tinta. E essa igreja, ela vai pregar, mesmo que o decreto venha, as instituições sejam tiradas, mas uma editora, ou melhor, as editoras da nossa igreja, permanecerão abertas e pregarão por meio das literaturas. Amém. E hoje nós fazemos uma convocação chamando quem vai vir para poder pregar e anunciar por meio das literaturas. Meu diretor de publicações, você é um homem de Deus para falar sobre publicações na sua igreja. E Deus chama você para poder anunciar e falar, porque o tempo já chegou. E os evangelistas agora podem se associar a esse movimento, que é um movimento tremendo. Porque o pastor já disse, até 2024, nós distribuiremos 1 bilhão de livros, o grande conflito. Diga amém, meu irmão. Amém. 1 bilhão, se tiver 7 pessoas em cada casa receberá um livro, o grande conflito. E para a honra e glória de Deus, esse dia vai chegar. E como foi profetizado por Ellen White, será como folhas de outono espalhadas pelo ar, porque todas as pessoas serão a verdade em sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nós vivemos num mundo assim, aqui eu estou concluindo. Olha o mundo que nós vivemos, onde um homem que estupra uma pessoa tem mais fama, status e ibope do que a própria pessoa que foi estuprada. Ainda que foi consensual, mas foi de uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É assim que o mundo está, irmãos. Uma criança que mata o seu pai, ou melhor, sua mãe, seu irmão, por causa de um videogame. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, que os seus filhos, os meus filhos estão vivendo. Esse é o mundo. Igrejas vazias, pessoas que não entenderam ainda que a sacudidura está se intensificando no meio da igreja. Pessoas não querem ir para a igreja, irmãos. Pessoas estão desistindo da fé por coisas tão pequenas. Esse é o tempo que Deus está querendo levantar a sua igreja para dar o grande som do oráculo da verdade, irmãos. E Ele está dizendo, assim como o verão está se aproximando por conta da figueira, entenda que o Filho do Homem está às portas, Ele está chegando. E eu louvo a Deus, porque o Senhor Deus nessa tarde colocou no coração desse servo, desse pastor, e hoje no coração dos filhos dele nesse distrito, que aqui nesse distrito haverá mais uma vez, e quem sabe será pela última vez, o grande despertamento para a volta de Jesus. Amém. E eu pergunto hoje nessa tarde, quem vai estar conosco? Quem vai estar com esse movimento? Os 5 distritos trabalhando unissomente, um pensamento só, pregar o evangelho,
Um evangelismo que vai acontecer numa geografia, mas todos mobilizados para fazer um grande despertamento naquela geografia. E ali, pessoas sendo salvas, pessoas sendo evangelizadas. Porque o projeto tem muito mais coisas do que você possa imaginar. Mas o Senhor Deus está chamando você e perguntando: será que hoje não é o tempo de nós acordarmos e levantarmos o nome do Senhor e fazermos com que as pessoas ouçam pela última vez, quem sabe na última chamada, que Jesus está voltando? Pastor, o senhor está comigo, pastor? Louvado seja Deus. Geraldo, você está comigo, Geraldo? Você está, Geraldo? Levanta, Geraldo, em nome de Jesus. Levanta, Geraldo. Péricles, está conosco, Péricles? Levanta em nome de Jesus. Gabi, cadê você, Gabi? Eita, Jesus, Gabi está lá atrás. Quem mais está conosco em nome de Jesus? Se coloca em pé, irmãos. Glória a Deus. O tempo chegou, irmãos. Deus está querendo que sua igreja desperte do sono. Não sabemos se nós estamos entrando, se estamos no meio, se estamos na hora de acordar, irmãos. Só sabemos que Ele já mostrou claramente que o tempo já chegou. E nós precisamos dar a última chamada. E essa chamada, Deus está contando com você, distrito de Cabralha, para anunciar que Jesus está chegando. Louvado seja Deus. Sim. Pastor Daniel, eis a tua igreja. Depois o Senhor sentará com os líderes, perguntará para eles onde vai ser a geografia do distrito que vai estar recebendo o evangelismo e qual a igreja que vai ser apoiadora. Irmãos, nós também teremos a oportunidade de trabalhar com um grande conflito. Mobilize sua igreja. Fala para os irmãos tirarem a ratoeira do bolso, porque essa ratoeira está impedindo a progressão do evangelho, porque os dízimos, as ofertas e a contribuição voluntária é para a pregação do evangelho. E Deus pedagogicamente tira de nós o egoísmo e ao mesmo tempo a avareza, para que nós anunciemos a Cristo Jesus que está voltando. Por isso, irmãos, nessa tarde, em nome de Jesus, quanto mais eu falo disso, mais o meu coração pulsa, porque eu sei que Jesus está voltando. Eu quero tanto que Ele me batize num momento desse aqui, que eu saia daqui iluminado e pregando nessa praia, e gente se converta de biquíni, de sutiã, de todo jeito, mas se converta em nome de Jesus. E quem sabe nessa tarde não será o momento de nós orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, batiza-nos nesse local, nesse espaço, batiza-nos com o Espírito Santo. Você deseja receber o batismo do Espírito Santo, irmãos? Se você deseja, vamos colocar de joelhos e vamos fazer 2 orações. Pastor Daniel, me ajuda nessa oração.